Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de vermos um novo dia, um dia abençoado. E hoje, dia 17 de julho de 2025, nós continuaremos as nossas meditações em Salmos, hoje é o 43, e o versículo primeiro será o nosso versículo de trabalho, né? Ele diz assim: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Aqui o salmista, mais uma vez, ele vai buscar o socorro do Senhor, porque ele se coloca como alguém que tem intimidade do Senhor, alguém que serve a Deus, e ele quer que as causas dele perante aqueles que são ímpios, ou as causas do ímpio perante ele, sejam tratadas de uma forma diferente, principalmente para que o Senhor possa garantir a vitória dele, possa garantir, vamos dizer assim, o sucesso dele sobre aqueles que são ímpios contra ele. E ele diz isso porque ele afirma que Deus, para ele, ele é o Deus da fortaleza do salmista. E então, ele pergunta, então, se tu és meu Deus da minha fortaleza, por que tu me rejeitas? Então, o salmista, por alguma forma, ele se sente que não está tendo a correspondência das suas necessidades do Senhor. Isso é muito comum na nossa vida, meu irmão. Isso é muito comum. Isso é muito comum você ter uma necessidade, você se direcionar a Deus e você não ter a resposta do Senhor. E você Deus silenciar, ou pelo menos você não entender qual a resposta que o Senhor está te manifestando. Isso já mostra uma certa imaturidade nossa, ou uma nossa, vamos dizer assim, uma nossa incapacidade, uma dificuldade de querer aceitar aquilo que o Senhor já está determinando, e parece que a gente acaba deixando a nossa mente interferir, as nossas vontades, aquilo que está dentro da gente interferir, porque a gente quer um resultado que o Senhor claramente está demonstrando não atender no primeiro momento, ou pelo menos que não é o tempo da luz. Ele diz assim, e ele fala isso porque o salmista, ele usa a palavra e diz assim, olha, as suas vestes têm sido luto, e um luto causado pelo seu inimigo, ou seja, ele está morrendo diariamente, ele está tendo sofrimento, ele está perdendo pessoas que ele ama, tudo porque o inimigo dele aparenta prosperar sobre a vida dele. Mas ainda assim, como ele diz, que ele é o Deus da fortaleza, questionando, se por ele ser o Deus da fortaleza dele, por que o inimigo dele prospera sobre ele, ele diz no versículo 3 o seguinte: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Isso, semelhantemente para a nossa vida hoje, é como se dissesse assim, olha, Pai, então me guia, me dá o teu discernimento, me dá a tua luz, me dá, então, vamos dizer assim, a tua motivação para que eu possa ir para onde eu posso te encontrar. É aquilo que a gente diz que seria o templo. Eu gosto sempre de frisar essa questão de templo, principalmente nos tempos de hoje. A gente não pode simplesmente achar que a gente só vai encontrar Cristo naquele templo físico que nós colocamos. Cristo, na verdade, a gente deve buscar Ele na intimidade dele, e Ele deve habitar dentro da gente. A gente deve procurar Cristo dentro da gente. Ou, pelo menos, deve permitir para que o Espírito dele possa habitar dentro da gente, e com isso a gente ter, vamos dizer assim, a possibilidade real de estar na presença de Deus. Mas, aqui, simbolicamente, a igreja, ela representa um caminho, uma possibilidade, um ajuntamento de pessoas, um ajuntamento de adoradores, um ajuntamento de servos do Senhor, para que a gente possa, vamos se dizer assim, a gente possa se fortalecer, a gente possa entender, a gente possa compreender com mais naturalidade, mas sempre fazendo essa ressalva. O Senhor tem que estar dentro de ti no teu dia a dia, né? Não é lá simplesmente tu encontra o Senhor, tu encontra o Senhor em todos os lugares que tu estás, porque Ele tem que morar dentro de ti. Mas o salmista diz que ele, ao ir a esse altar de Deus, ou seja, e ali ele está se referindo principalmente ali sobre a questão dos montes, aos tabernáculos, sobre aquilo que aquilo simbolizar para a vida dele, ele irá lá com harpa, com louvores, porque ele quer louvar ao Deus meu, ao Deus meu, ao Deus meu, como ele chama. Então, isso dá uma referência para a gente, quando a gente está nesse ambiente que nós chamamos de casa do Senhor, que são os nossos templos físicos, nós devemos ir com o nosso coração prontos, aptos, com vontade de realmente louvar ao Senhor, de realmente cantar, realmente transbordar nossa alegria por estarmos presentes do Deus, ou encontrar com o nosso Senhor. E aí, ele volta então, tudo isso, e ele volta àquele versículo que foi o nosso devocional de ontem, que é o versículo 5, ou seja, é uma continuidade de uma situação que já tem lá sobre o cervo que procura, sobre a costa que procura as águas, e aqui ele volta então a fazer a pergunta para ele próprio, dizer assim: por que está batido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Já sabendo qual é a resposta. Já é a resposta, porque ele diz que Deus é a salvação da face dele e Deus meu. Ou seja, Deus é tudo para ele, Deus é o Senhor, Deus é o que revigora, Deus é o que dá esperança, Deus é o que nutre ele de vida, e que em Deus ele encontra a sua vitória. Tá bom? Fica na graça de Deus, Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, que o Senhor possa estar contigo, com a tua família, e que Deus nos cuide, meu irmão.